que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia. Cades Barneia era uma cidade, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou certamente a terra em que você pisou, e será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa em que, naquela ocasião, o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Anáquins são os gigantes que viviam naquela época, lá viviam nas suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém? Quero falar um pouquinho sobre Calebe nessa manhã, meu irmão. Esses dias eu estava em casa e Deus estava ministrando no meu coração sobre esse homem, Calebe. Existem pessoas que são exemplos, né, meu irmão? Existem pessoas que marcam a história da humanidade, existem pessoas que marcam a nossa vida, e é esse tipo de pessoa que você tem que olhar para ela, é esse tipo de pessoa, né? Então, não olhe, meu irmão, para pessoas que não deram certo, olhe para as pessoas que deram certo. Olhe para as pessoas que não deram certo e veja onde elas erraram, para você não errar, né? Para você não errar. Pegue como referência homens que são bem-sucedidos na vida, pessoas que fizeram coisas corretas, né? Que são abençoadas, né? E eu estava me perguntando, estava lendo esse texto, né? Estava pensando na vida de Calebe, e eu estava pensando, meu irmão, e eu fiz uma seguinte pergunta: o que leva um homem a persistir sobre uma promessa por 45 anos da sua vida? Quem tem 45 anos aqui? Levanta a mão. Alguém tem 45 anos? Você, Marcão? 46 mais? Eu tenho também 46. Você tem 45, pastor? 45? 45. Vocês são novinhos, hein? Louco, meu. Hã? 30? É moleque igual 30 anos, né? Meu irmão, o que leva um homem a viver 45 anos em função de uma promessa? É muito tempo, meu irmão. 45 anos é uma vida, sabe? Em momento algum na Bíblia você vê Calebe vacilar, meu irmão. Em momento algum. Então, meu irmão, o que nós vemos, né, em Josué capítulo 14, às vezes a gente olha assim Josué capítulo 14 e acha que a coisa aconteceu assim de um dia para o outro, né? Igual esses dias eu preguei, estava falando sobre Paulo, lá em, acho que é Gálatas, né? Que ele fala que ele veio conhecer Pedro depois de 3 anos de convertido, depois ficou ali 15 dias com ele, depois Paulo desaparece, e por 14 anos ele fica fazendo uma obra aqui, uma obra ali, depois ele reaparece novamente.
Então você pega umas histórias dessas e você acha que o negócio acontece assim do dia para a noite. Não é assim que funciona. Então, Caleb, meu irmão, ele só conseguiu manter-se firme e inconstante por causa da sua história de vida. Da sua história de vida. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa aprender a construir a tua história, meu irmão, de vida. Você precisa aprender a construir. E quem vai fazer isso é você. Nas suas decisões. As decisões que você vai tomar no seu dia a dia. Meu irmão, nós somos frutos das nossas decisões. Então você tem que pensar 1000 vezes antes de dar um passo. O que isso vai trazer na minha vida? O que isso vai... Quais as consequências que isso vão trazer na minha vida, na minha casa? Por isso, cada decisão que você toma, você vai pagar o preço por ela. Isso em todas as áreas da tua vida, meu irmão. Vida profissional, né? Às vezes você quer ter uma vida financeira estabilizada. Ter uma boa casa, ter um bom carro, né? Mas as suas decisões no passado, as suas escolhas foram erradas. Não tem como você ter isso, meu irmão. Decisões emocionais, decisões sentimentais, questão do casamento. Você vai casar, você tem que pensar 10 vezes com quem você vai casar. Porque aí depois, meu irmão, você casa, e aí você conhece aquela pessoa, e aí o negócio fica complicado. Porque você vai ter que conviver com isso. Então, o que Caleb está vivendo aqui é fruto da história da vida dele. Ele construiu uma história, meu irmão. É a história da nossa vida que determina a nossa firmeza, a nossa constância, a nossa instabilidade ou a nossa fraqueza. Então é a nossa história, nossas escolhas, que vai fazer de você uma pessoa firme, forte, determinada, que aguenta o tranco, que aguenta as perseguições, que aguenta as lutas, ou vai fazer de você uma pessoa instável, que um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Um dia você está expulsando demônio com guspe, sai, outro dia você está correndo dele. Então você precisa ter uma estabilidade de vida. Então é a nossa história de vida, meu irmão, que vai determinar isso. Eu quero falar um pouquinho sobre Caleb. Aprendi essa semana. Caleb, meu irmão, ele não era membro nativo da tribo de Judá. Ele não era um israelita nativo. Ele não era um israelita nativo. Caleb, ele conquistou, meu irmão, rapidamente, uma posição de herança, de liderança na tribo de Judá. Ele estava ali por causa de uma conquista. Então nessa época, meu irmão, daqui que eles eram divididos em tribos, o líder da tribo de Judá, presta atenção que Moisés fala assim, Deus dá a direção para ele, pegue um líder de cada tribo de Judá, de Israel, pegue são 12 tribos, 12 líderes, um de cada tribo, para inspecionar a terra. Só que o líder da tribo de Judá, meu irmão, era Naasson. Você vai encontrar isso em Números, põe aí, Números capítulo 2,
versículo 3. Números, capítulo 2, versículo 3. A leste, os exércitos de Judá acompanharam junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Esse era o líder. Ele era o líder, meu irmão. Mas foi Caleb que foi escolhido para representar a tribo. Então alguma coisa havia aí. Caleb era um homem que se destacou acima da sua liderança. Sabe qual que é o significado do nome de Caleb? Já teve um dia curiosidade de saber? Escravo. O significado do nome de Caleb era escravo. Por que era escravo? Seu pai coloca o nome de Caleb porque ele nasceu num contexto de escravidão, quando o povo era escravo do Egito. E aí ele coloca esse nome, porque não havia perspectiva de melhoras, meu irmão. E você sabe que naquela época, os nomes eram colocados de acordo com a vida das pessoas. Se as pessoas estavam bem, eles colocavam o nome. Se as pessoas estavam mal, eles colocavam o nome de acordo com aquilo que eles estavam vivendo. E o pai de Caleb vai colocar o nome dele de Caleb, referindo-se ao tempo de escravidão que eles estavam vivendo. Então ele estava o quê? Condenado a uma vida de escravidão, a uma vida de não produzir nada, a uma vida de sempre estar debaixo da canga de pessoas perversas, de pessoas que não iriam abençoar a vida dele. Mas o que acontece? Deus entra na história de Caleb, meu irmão, e muda a vida dele. Deus é poderoso para mudar a tua situação. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nisso, meu irmão. Dez dos 12 homens enviados a Canaã voltaram convencidos de que eles jamais iriam conseguir vencer a batalha. 10 dos 12 homens. Por isso você nunca pode ir pela maioria. Nem sempre a maioria está certo. Você tem que ter as tuas convicções, meu irmão. Você tem que ter a tua firmeza. Você tem que ser uma pessoa firme. Então 10 dos 12 que foram para lá, voltaram de lá convencidos de que eles não poderiam ganhar a batalha. Mas Josué e Caleb, meu irmão, Josué e Caleb não. Eles voltaram convencidos de que a história podia ser mudada. Amém? Então o que a gente aprende com Caleb, meu irmão? O que a gente aprende com ele? Primeiro, uma definição prática do que é confiar em Deus. Confiar em Deus não é, presta atenção nisso, confiar em Deus não é ignorar ou desconhecer a existência de um problema. Não é isso. Eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade. Confiar em Deus não é isso, meu irmão, fazer que o negócio não exista. Confiar em Deus é você saber que a dificuldade existe, que o problema existe, que as crises existem, mas que você crê num Deus que é acima dessas situações. Isso é confiar em Deus, é enfrentar. Mas é saber, meu irmão, que maior do que qualquer problema sempre será o Senhor. Isso é confiar em Deus.
É você levantar de manhã, saber que você tem um monte de problema para resolver, um monte de crise para resolver, e você não se abater com isso. Você olhar para frente, falar: Senhor, dá-me força, dá-me graça, me sustenta, me levanta, me dá sabedoria. E você sai, meu irmão, e Deus, à medida que você vai andando, Ele vai te dando estratégias. Vai te dando estratégias. Então, qual que era a visão dos espias, dos 10 espias? Põe aí para mim Números capítulo 13, versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, aonde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas esse é o problema, meu irmão. A palavra mas, no português, ela é uma palavra conclusiva, né? Mas, enquanto, eu não entendo muito de português, mas eu sei que mais ou menos é por esse caminho aí, né? Então ele está falando assim: olha, o que você mandou fazer foi o seguinte, mas a conclusão que nós chegamos foi essa: o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grande. Também vimos os descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os judeus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante o Senhor e disse: subamos, tomamos posse da terra, e é certo que venceremos. Então, meu irmão, eles não viam a terra como o Senhor tinha dado para eles. Quando eles vão falar com Moisés, eles falam assim: olha, nós vimos a terra que você nos enviou para lá. Eles poderiam ter falado: nós vimos a terra que o Senhor Deus prometeu para nós. Então eles viam a terra, meu irmão, não como o Senhor havia dado a eles, mas sim como um lugar que foram enviados para cumprir uma obrigação. Quando você vê o reino de Deus dessa forma, meu irmão, você está fora do eixo. O reino de Deus você tem que ver ele como você pertencente a ele. A igreja é assim, olha lá, uma igreja para pertencer. Eu pertenço a ela. Eu não sou um visitante dela. É igual aquilo que o pastor Clodoaldo pregou aqui, né? Se você vem para a igreja para ajudar, não precisa de você, meu irmão. Você não precisa vir para a igreja para ajudar. Fica na tua casa, faça outra coisa. Porque ajudar, você ajuda na hora que você quer, quando você quer e como você quer. Mas quando você vem para a igreja para servir, aí é diferente. Aí você está disposto. A hora que precisarem, você estará lá. Então eles não viam dessa maneira. Eles não viam dessa maneira. Em Números capítulo 13, versículo 33, eu li o 33. Vimos também os gigantes, descendentes de Asnaques, diante de quem parecíamos como gafanhotos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos perante eles. Meu irmão, veja bem, alguém desmotivado sempre verá os seus problemas maiores do que eles são. Se você é uma pessoa desmotivada, meu irmão, você é assim.
Seus problemas sempre são maiores do que você. Suas lutas sempre são maiores do que as dos outros. Porque há uma desmotivação dentro de você. É o que havia dentro do coração desses homens. Desmotivados. Você não pode perder a tua motivação, meu irmão. Amém? Sempre e sempre se julgará menor do que você de fato é. Toda pessoa desmotivada, ele sempre se vê menor do que de fato ele é. Deus olha para ele de uma maneira, mas ele olha para ele mesmo de uma outra maneira, porque ele é desmotivado. Então esses 10 homens estavam completamente desmotivados. Então vai pegando aí, meu irmão. O que faz um homem perseverar por 45 anos? Uma das coisas é a motivação. A motivação te leva para frente, meu irmão. A motivação não te faz parar para olhar para um lado, para o outro, para trás. A motivação não faz suas pernas parar de caminhar. A motivação te alimenta todos os dias. Os únicos que enxergavam eles como gafanhoto, sabe quem era? Eles mesmos. Eles mesmos se viam como gafanhotos. Como que você se vê, meu irmão, como crente? Como você se vê como pai? Como você se vê como mãe? Como você se vê como pessoa? Como você se vê como um funcionário, um empresário? Como que você se vê? Você precisa ter uma boa autoestima em nome de Jesus. Amém? Eu lembro que quando eu me converti com 17 anos, uma das coisas que Deus curou em mim foi a minha baixa autoestima. Se vê como um Zé Ninguém. Isso gera em você um espírito de autopiedade. Todos têm que ter dó de mim. Ah, coitado de mim. Eu sou o mais miserável, o mais feio da minha família. O patinho feio, a ovelha negra da minha casa. Isso é baixa autoestima, meu irmão. Você precisa tratar disso na sua vida. Você precisa curar isso na tua vida. Você precisa deixar Jesus trabalhar nessa área da tua vida em nome de Jesus, amém? Outra coisa, a falta de visão. Falta de visão. Sabe o que acontece com a falta de visão? Ela desmotiva a equipe. Um homem dentro de casa que não tem visão, a sua casa fica desmotivada. Um pastor que não tem visão, a igreja fica desmotivada. Então nós precisamos trabalhar nisso, meu irmão, a gente. Então a falta de visão daqueles 10 homens desmotivou um povo inteiro. Você vai ver isso mais para frente. Então você precisa orar ao Senhor: Senhor, dá-me visão, Senhor, né? A visão de águia, Senhor, a visão de conquista, a visão, Senhor, de perseverança, a visão, Pai, Deus, trabalhe na minha mente, trabalhe na minha mente. Um dos grandes problemas, meu irmão, daqueles 10 homens, era que eles não tinham uma mentalidade saudável e de conquista. A mentalidade deles era pobre. Pobre. Esses dias eu estava na Maete. Eu estava conversando com um rapaz. Estava batendo papo com ele. E eu falei: quantos anos você está aqui trabalhando, cara? 32 anos. Fazendo a mesma coisa, meu irmão. Isso não é normal.
Você não pode ser assim. Então você tem uma mentalidade fraca, mas você tem que crescer, meu irmão. Você tem que avançar. Você tem que mudar de etapas. Amém? Você precisa mudar de etapas. Avançar. Então você não pode ter uma mentalidade, meu irmão, fraca, debilitada. Você não pode ter uma mentalidade, meu irmão, problemática. Uma falta de saúde na mente. Por isso que a Bíblia fala, transforme o mundo pela renovação da sua mente. Sua mente tem que se renovar todos os dias. Sua mente tem que ser renovada. Por isso você precisa da palavra. Você precisa alimentar a tua mente, meu irmão, com coisas boas. Então uma mentalidade, o pastor Alex fala bastante disso, de você trabalhar sobre a sua mente. Uma mentalidade saudável vai fazer de você um conquistador. Uma mentalidade saudável, meu irmão, te leva para a conquista. Você vê as coisas diferentes que os outros vê. Os outros só vê desgraça e você vê. É igual uma história, diz que Leonardo da Vinci pregou um bloco de mármore e pegou e começou e começou a surgir uma imagem dali. Ele Daqui a pouco ele esculpe um lindo anjo com as asas abertas, coisa impressionante. A pessoa olhou para ele e falou assim: como que você consegue fazer um negócio desse? E ele fala assim: ele sempre estava ali, eu só libertei ele. Você tem que ver o que os outros não enxergam, meu irmão. É isso que faz de você uma pessoa diferente. É isso que fez Caleb o que ele era, o que ele foi. Nossa mentalidade está escravizada, meu irmão. Escravizadas, presas. Nosso mundo é TikTok, é isso, é esse negócio só. Então você tem que trabalhar na tua mente em nome de Jesus Cristo. Eram pessoas pessimistas, que sofriam de uma síndrome de inferioridade grave. Pessimista, meu irmão. O pessimista não vai a lugar nenhum. O pessimista vai morrer na próxima esquina. O pessimista não vai prosperar. Como é que você está? Está mal. Como é que está a tua saúde? Está ruim. Como é que teu casamento está péssimo? Tem nada bom, meu irmão. Tudo é ruim. Tudo não vai dar certo. Você conversa com as pessoas e ela fala: não vai dar certo, não vai acontecer, não. Meu irmão, pare com isso, muda teu vocabulário, transforme a tua mente, seja uma pessoa otimista. Deus é comigo, aonde eu coloco a planta dos meus pés prospera, aonde a minha mão toca, Deus multiplica. Prospera, meu irmão. A incredulidade deles, meu irmão, não apenas contaminou o povo, olha que coisa terrível, mas incitou uma revolta contra Moisés. Coloca aí número 14, versículo 2 e 4. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão. Olha para onde vai o negócio. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Não, versículo 3. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra.
só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disse-lhe uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Essa palavra aqui foi falada depois que os 10 contaminaram o povo. E o que aconteceu? Meu irmão, todo desânimo, toda mentalidade fraca, todo pessimismo, ele vai trazer uma consequência sobre você. Sabe qual foi a consequência aqui? Foi que Deus ficou irado, meu irmão. A consequência foi que Deus falou assim: por causa disso agora, vocês vão rodear a terra por 40 anos. E todo homem de 20 anos para cima, toda pessoa de 20 anos para cima vai morrer aqui nesse deserto. Enquanto a última pessoa não morrer, vocês não entram aí. Todos os homens que saíram do Egito, todas as pessoas que saíram do Egito, de 20 anos para baixo, entraram em Canaã. De 20 anos para cima, todos eles morreram. Precisou criar-se uma nova geração, com uma nova mentalidade, com um novo posicionamento para poder entrar em Canaã. Então, meu irmão, olha que situação terrível. E Caleb e Josué estão vivendo isso. Então, por que Caleb permanece fiel? Porque ele não olhou as circunstâncias, mas sim ele olhou para o futuro. Não olhe, meu irmão, para a circunstância que você está vivendo. Olhe além dela. Olhe para frente. Tira os teus olhos, das circunstâncias ruins que você está vivendo. Deus vai te dar uma estratégia para sair disso, meu irmão. Deus vai falar com você. Deus vai ministrar na tua vida. Você precisa olhar para frente. Você precisa olhar lá para frente. Senhor, eu estou olhando para frente. Senhor, me ajude, me ajude. Caleb, meu irmão, não estava olhando ali aquela circunstância de bagunça. Ele estava olhando lá na frente, lá na frente. O que mantém a sua fé firme, meu irmão, é continuar olhando para as promessas. É isso que manteve Caleb firme. É continuar olhando. Moisés me prometeu uma terra e eu vou ganhá-la. Olhar para as circunstâncias é correr o risco de perder a sua fé. Quando você olha, meu irmão, para a circunstância, você perde sua fé. E está cheio de gente perdendo a fé dele. Você precisa ser mais forte do que o seu desânimo. Amém? Meu irmão, nós vamos ficar desanimados. Quantas vezes eu já fiquei desanimado, meu irmão? Quem me conhece mais é a Patrícia, porque ela vive comigo. Quantas vezes o desânimo bate? Ou isso só acontece comigo? Você não passa por isso, né? Só os irmãos de outras igrejas, né? O desânimo bate. Só que você precisa ser mais forte do que o teu desânimo. Ele não pode te derrubar. Ele não pode fazer você prostrar. Como fazer isso? Como conseguir ser mais forte do que o meu desânimo? Como Caleb você conseguiu ficar mais forte do que o desânimo que batia sobre você? Como? Olhando para a promessa. Olhando para ela.
É a promessa que vai manter você de pé, meu irmão. É a promessa que vai continuar alimentando tuas pernas para ficar de pé. É a promessa. Então você precisa ser mais forte do que o seu desânimo. É um outro segredo de Caleb, de persistência. Outro ponto: viver novos desafios em tempos de dificuldade. Meu irmão, você precisa buscar novos desafios em tempos de dificuldade. A crise vai bater, ela bate, ela vem, e você precisa, meu irmão, buscar desafios novos na sua vida. Sair da mesmice e buscar novos desafios, correr risco. Quem não corre risco, meu irmão, não progride. Correr risco. Então você viver novos desafios. Fazer coisas que te desafiam a dar um passo além do que você está acostumado. Fazer coisas que tiram você da tua zona de conforto. Porque nós somos assim, meu irmão. A gente está na zona de conforto da gente e a gente ali não sai. Mas tem hora que Deus fala assim: tira o teu pé daí, vai para um lugar onde você não conhece. Coloca o teu pé fora do barco. Vai para uma zona de desafio novo. É aí que você vai crescer, meu irmão. Esse dia eu estava assistindo um vídeo daquele Pablo Marçal lá, né? E ele parou o carro dele no fast food do McDonald's, né? E falou para a menina assim, tinha uma atendente lá, falou assim: ó, tem um desafio para você. Quanto você ganha aqui? R$1.200 por mês. Eu te dou um desafio agora, você arrancar o seu avental, pedir a demissão agora. Sai daí agora. Eu vou te pagar R$1.200 por um ano. E vou te dar um curso para você aprender a mexer com telecomunicação. Só que você tem que fazer, você tem 10 segundos para fazer isso. Começou a contar: 1, 2, 3. E a menina ficou ali. O que eu faço? Eu vou? Eu não vou? Ela foi. Com certeza ela vai ser abençoada. Então existem desafios na tua vida que você tem que fazer, meu irmão. Sair da tua zona de conforto. Ir para lugares desconhecidos. Mas com uma palavra de Deus no teu coração, é lógico, né? Então, meu irmão, viver isso, ser mais forte, olhar, se alimentar da promessa, viver desafios novos em tempos de dificuldade. Então você precisa aprender isso, meu irmão. Nós precisamos aprender. Você cresce nessas horas. É nessa hora que você rompe. É nessa hora que você se torna um pai melhor, uma mãe melhor, um empresário melhor. É nessa hora que você começa a tua vida financeira a dar um boom. Outra coisa, andar com pessoas motivadas, que pensam de maneira correta e conhecem a Deus. Com quem que você anda? Hã? Se você anda com o já morreu, meu irmão, esqueça. Se você anda com aquele que não sonha, se você anda com pessoas que pensam pequeno, que vivem naquela miséria, que vivem naquele dia a dia, ó azar, pum, cai raio na cabeça dele, não vai dar certo,
Meu irmão, se você anda com essas pessoas, não espere prosperar na vida. Não espere crescer. Ande com pessoas que sonham. Lê livros de homens que venceram na vida, meu irmão. Ande com pessoas que pensem grande, que pensam alto, que conheçam a Deus, que têm experiência com o Senhor, que vai te agregar algo na tua vida, meu irmão. Anda com essas pessoas. E você vai ver que você vai mudar, que você vai crescer, que você vai avançar. Eu acredito, meu irmão, que Josué e Calebe eram amigos inseparáveis. Eu penso assim, a Bíblia não fala, mas eu acho que um andava do lado do outro. Você acha que ele andava com aqueles 10 homens lá? Não. E aí Josué, rapaz, nós vamos fazer um arraso nisso aqui, meu irmão. Josué, Deus, você é o 01 aqui. Você é o homem que Moisés escolheu, eu estou do teu lado, cara. Aonde você for, eu estou junto, nós vamos arrebentar isso aqui, nós vamos tomar posse dessa terra, nós vamos ganhar e o povo vai crescer aqui nesse lugar, Josué. Vamos lá, Josué, um motivando o outro, meu irmão. Um investindo no sonho do outro. Qual foi o resultado? Eles conquistaram a terra. Você vai ler o livro de Juízes, o Josué fala assim: no término da vida dele, houve paz na terra. Eles conquistaram todas as terras que Deus deu para eles. Amém? Esse é o segredo dele. Não permita, meu irmão, que o tempo vence a sua fé. Esse é um outro segredo dele. Não permita que o tempo te vença. O segredo, o importante não é como você vai começar, mas o importante é como você vai terminar. Como que você está terminando? Às vezes você pode até começar mais ou menos. Começar meio cambaleando, meio vacilão. Mas aí no meio do caminho você dá uma prumada, meu irmão. Você ajeita e vai agregando coisas boas, vai se autoconstruindo. Deus vai formando o teu caráter, a tua vida. E o importante é que você chegue lá no final bom, firme, forte, seguro, determinado, meu irmão. Então, como que você vai terminar a tua carreira, meu irmão? Essa é a questão. Calebe terminou a carreira dele muito bem. Muito bem. Josué terminou a carreira dele muito bem. A questão é como que eu vou terminar a minha carreira. Muitos estão terminando desmotivados, sem fé. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil de igreja, meu irmão. Muito difícil. A igreja Bola de Neve está passando um problema terrível, meu irmão. Quem está sabendo do que está acontecendo aí? Uma igreja de milhares de pessoas, passando um problema de crise lá, de liderança terrível. E isso vai, daqui para frente, desmotivar muitas pessoas, fechar muitas igrejas. Nós estamos vivendo um tempo de igreja muito problemático. Muito problemático. Pessoas que não querem mais se envolver com a igreja. Pessoas que querem apenas vir para a igreja, sentar, ouvir a palavra e ir embora. Não querem mais compromisso, não querem mais liderança, não querem mais pagar preço, não querem mais. Pessoas que perderam sua motivação.
Pessoas que perderam, meu irmão, estão agora no final da carreira, né? Jesus está próximo aí para vir, meu irmão. De vez de encontrar Ele melhor, vai encontrar Ele pior. E se vacilar, até a salvação vai perder. Então, como que nós estamos terminando a nossa carreira, meu irmão? Então não deixa o tempo vencer você. Não deixa o tempo vencer você. Caleb não permitiu que o tempo vencesse ele. Ele venceu o tempo, venceu as lutas, venceu as dificuldades. E eu quero terminar dizendo que um dos segredos de Caleb foi que ele nunca perdeu o vigor espiritual dele. Você não pode perder o teu vigor espiritual, meu irmão. É isso que o pastor falou no início aqui, você precisa se autopreservar. Você precisa orar a Deus. Você precisa ler a palavra. Você precisa vir para a igreja, ouvir a palavra. Você precisa se posicionar. Você precisa manter a tua lâmpada acesa. Manter o fogo do Senhor dentro de você, meu irmão. Manter o Espírito agindo na tua vida. Você precisa fazer isso. Então Caleb nunca perdeu o seu vigor espiritual. Caleb nunca perdeu o seu vigor emocional. Cuidado, meu irmão, para você não se perder nas tuas emoções. Isso aqui é muito sério. Quando nós perdemos as nossas emoções, meu irmão, sabe, Caleb, por ele ter um vigor espiritual e ter um equilíbrio emocional, isso fez, meu irmão, com que ele tivesse vigor físico. Que ele fala o quê? Tenho 85 anos hoje e sou tão vigoroso como tinha 40 anos de idade. O que é isso? É resultado de um homem espiritualmente forte e um homem emocionalmente equilibrado. Isso a consequência disso é você ter vigor físico. Amém? Então esse é o segredo dele, meu irmão. É fácil, né? É ou não é? É simples. Faça isso e vamos prosperar. Façamos isso e vamos herdar a terra. Caleb herdou a terra que Moisés havia prometido para ele. E há uma terra, meu irmão, esperando a gente. Há uma promessa. E nós só vamos chegar lá e herdar aquela promessa se nós nos mantermos firmes como ele fez, como ele se manteve. Então que você pegue essa palavra, meu irmão, e você trabalhe com ela. Ouça de novo, entra lá no negócio da nossa igreja lá, no aplicativo, ouça a palavra. Senhor, aonde eu estou falhando? Senhor, aonde eu estou errando? Senhor, aonde eu errei e eu preciso voltar, Senhor, e restaurar o meu altar, Senhor, para continuar firme e forte novamente. Meu irmão, você tem que fazer isso. Meu irmão, a vida daqui para frente, o pastor Cloaldo falou isso, não só ele, mas a Bíblia fala isso, ela não vai melhorar. A vida vai ficar mais difícil, mais dura. Você tem que estar preparado para isso, meu irmão. Preparado. Essas crises, elas vão continuar aumentando.
O sul vai continuar sofrendo mais e mais ainda. O nosso nordeste vai piorar, a seca vai piorar mais e mais ainda. Daqui, parece que em 2030 e pouco, nós vamos ter 10 bilhões de pessoas na Terra. Já pensou o que é isso? Já pensou como que vai alimentar isso? Hein? A vida vai piorar, meu irmão. Se prepare para isso. Esteja firme, forte espiritualmente. E Deus vai te suprir, Deus vai nos sustentar, Deus vai nos dar os escapes em nome de Jesus Cristo. Amém? Feche teus olhos nessa manhã. Aleluia. Senhor, ao nos depararmos com a palavra, Senhor amado, que diz que Caleb ficou por 45 anos ali, Senhor, firme, forte, e conquistou a sua herança. Nós queremos dizer, Pai, que nós também queremos ser assim, Pai. Senhor, nos ajude a não desanimar. Nos ajude, Senhor, a não olhar para as crises, para a dificuldade. Nos ajude, Senhor, a ser mais forte do que o nosso desânimo. Nos ajude, Senhor, a sermos pessoas perseverantes. Perseverantes. Muda a nossa visão, Pai. Muda a nossa visão, muda a nossa disposição, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Fortaleça cada um que está aqui nessa manhã, Pai. Levanta guerreiros nessa manhã, Pai. Homens que não se entregam, mulheres que não se rendem, pessoas obstinadas em te servir e te amar acima de qualquer coisa. Pessoas, ó Deus, que não olham para as dificuldades da vida. Pessoas que se fortalecem espiritualmente e tratam das suas emoções. Pessoas que colocam o teu reino em primeiro lugar. Abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui nessa manhã. É o que eu oro e eu te peço isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Quem foi abençoado nessa manhã? Guarda essa palavra no teu coração, meu irmão. Não deixa ela sair do teu coração, não. Porque isso vai te fortalecer em nome de Jesus. E Deus vai te dar graça, força e sabedoria para ir muito mais além em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão no teu coração. Senhor, nós queremos te exaltar e te bendizer nessa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos louvores que tivemos. Adoramos o teu nome, te engrandecemos. Ouvimos, ó Deus, direção do Senhor, aquilo que o Senhor queria falar conosco, Pai. Deus, nós colocamos a tua igreja diante do Senhor. Despedimos a tua igreja, Senhor, debaixo da tua bênção, da tua paz. Ó Deus, que a tua igreja prospere, cresça, avança cada vez mais. Em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de crescimento, de amadurecimento, seja uma semana de desafios novos, Pai, que eles possam enfrentar novos desafios para crescer, Pai. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça infinita do nosso Senhor e o consolo do Espírito seja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um bom domingo. Deus te abençoe até quinta-feira. Quinta-feira é feriado.